Olá pessoal, aqui fala Ernesto Marical e bem-vindos nesse vídeo onde eu vou esclarecer detalhadamente o que acontece no geral em funções trigonométricas em relação aos seus gráficos, certo pessoal? Good. Inscreva-se no meu canal com o nome do YouTube, com o nome Ernesto Marical. Siga-me em todas as redes sociais, Instagram ou Facebook, com o mesmo nome, Ernesto Marical. É só pesquisar lá. Eu ensino matemática pela internet. Se você quer aprender mais, é só seguir em todos esses canais. Vamos a isso. Temos aí uma função aqui. Temos aqui a função f de x igual a mais ou menos b, que implica seno de m de x mais n. Então, é importante que nós entendamos o que é que cada valor, de que forma cada valor influencia no nosso gráfico, da função seno, neste caso. Quando eu falo de gráfico da função seno, falo exatamente de este gráfico que nós temos aqui, que aparece aí. Certo? Good. Agora, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a mais ou menos seno que multiplica qualquer argumento. Estou a dizer o quê? Vamos lá imaginar que eu tenha uma função f de x que exatamente, desculpa, que eu tenho uma função f de x igual, tenho aqui uma função f de x igual a mais ou menos seno de x. Como é que este valor que eu tenho aqui influencia no meu gráfico? Eu tenho aqui em cima. Influencia no deslocamento vertical. O que é esse deslocamento vertical, Ernesto? Por exemplo, eu tenho aqui a função originária. Eu tenho aqui a função y igual a seno de x. Esta é a função mãe. Então, se eu tenho, este exemplo, este valor de a, que multiplica, aliás, que adiciona ou subtrai com a função seno, este meu gráfico aqui, seno, será deslocado verticalmente, não é? Será deslocado aqui verticalmente. Ele irá movimentar-se nesse sentido, irá deslocar-se nesse sentido, nos valores de y, certo? Good. E eu tenho que, se, por exemplo, eu tenho uma outra função, este valor é este que eu disse aqui. Se eu tenho aqui outra função, a função f de x igual, né? A função f de x igual a b que multiplica seno de x. Como é que o meu gráfico comporta-se? Qual é o comportamento do meu gráfico? O comportamento do meu gráfico é em relação à amplitude. Esse valor é o valor da amplitude. O que é isso da amplitude, Ernesto? Para o nosso gráfico aqui, o nosso gráfico original de seno, que é a de seno de x, seria a amplitude definida de menos 1 a 1, não é? A amplitude seria isso. Então, se eu tenho um valor b que multiplica a esta função, a minha amplitude vai tender a aumentar consoante este valor de b que nós temos aqui na nossa definição, certo? O gráfico vai esticar-se, né? No sentido vertical, né? Vai esticar-se, né? Vamos esticar, a amplitude vai aumentar. Agora vamos seguir com, se eu tenho uma função seno, já, né? Com o argumento, com a função seno, eu tenho aqui a função f de x igual a seno de x, né? A seno de m de x, Como é que esse m comporta-se? Como é que chama? Qual é a implicação? Qual é a influência que este m tem no nosso gráfico mãe? Ele determina o período, não é? O período da nossa função. Aqui, nós temos que o período da nossa função, aqui, o nosso período vai ser definido com este valor que nós temos aqui de m, não é? Sendo desta maneira. Se eu tenho um valor m, meu período será definido 2 vezes o π dividido para este valor m que eu terei aqui. O que é isso de período? É quantas vezes o nosso gráfico repete-se. Por exemplo, este gráfico, o seu período seria qual? Seria exatamente t igual a 2 vezes o π. Porque o gráfico começa daqui, não é? Faz isto, e daqui para em diante o gráfico começa a repetir-se. Então, é uma função periódica, não é? Ele começa a repetir-se, certo?
Good. Agora vamos seguir para um outro exemplo, né, da nossa função. Se eu tenho aqui a função f de x, eu tenho aqui a função f de x igual a seno, não é? A seno de x mais um valor n. Qual é a influência que este n tem no meu gráfico humano? Ele vai fazer com que o gráfico desloque-se horizontalmente, certo? Certo? O gráfico vai deslocar-se horizontalmente. Vai deslocar-se nesse sentido dos valores de x. Ele vai mover-se desta maneira, não é? O gráfico vai mover-se dessa maneira. Então, em exemplos práticos, vamos conseguir ver o que eu acabo aqui de dizer. Certo? Na verdade, esta aula era para trazer esta explicação muito simples e importantíssima para quem esteja a preparar para um exame. É um conhecimento muito importante porque, maioritariamente, as universidades cobram essas questões de funções trigonométricas. Então, é importante que nós tenhamos isto como conhecimento. Certo, pessoal? Aqui fala Ernesto Marichel. Muito obrigado se assistiu a aula até aqui. Espero que esteja a produzir com as aulas que eu sempre disponibilizo. Comente, se inscreva no canal, siga-me no YouTube, siga-me no Instagram, siga-me no Facebook, com o nome Ernesto Marichel. Ernesto Marichel. Certo, pessoal? Valeu!